Se você confia no Senhor, você não se deixará abalar pelas circunstâncias da vida. Como eu dizia sobre a raiz de amargura, uma pessoa amargurada é uma pessoa também ressentida, é uma pessoa que carrega a falta de perdão, é uma pessoa difícil de lidar com ela. A raiz de amargura faz com que a pessoa passe pela vida sem desfrutar do melhor. Nós temos o caso do irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai mandou fazer uma festa e eles começaram a se alegrar. E quando o irmão mais velho chegou e ouviu as músicas e as danças, ele achou estranho. Uma pessoa amargurada, ela acha estranho quando ela vê outras pessoas se alegrando, quando ela vê outras pessoas celebrando. Porque ela é uma pessoa triste, frustrada, ofendida, que se sente sempre injustiçada, passada para trás. Então, esse irmão, ele pergunta o que estava acontecendo, o que era aquilo. E um servo, então, ele responde que o irmão dele havia voltado, havia sido recebido pelo pai e pela família são e salvo, e por isso estavam ali comemorando. Ele não quis entrar, ele não quis abraçar o irmão e comemorar a volta do irmão. A pessoa amargurada, ela não comemora a vitória dos outros. Ela não comemora a vitória dos que estão à sua volta. A pessoa amargurada também é uma pessoa tomada pelo orgulho, tomada pela raiva, pela ira. A amargura é uma raiz que a pessoa não enxerga. Por isso que a pessoa ela deve procurar, encontrar, para que seja arrancada pela raiz. Em Hebreus 12, versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz você não consegue enxergar, ela fica embaixo da terra, escondida. Por isso que muitas pessoas, elas passam a vida inteira amarguradas, elas não conseguem descobrir a causa daquele sofrimento, daquela dor, daquela decepção, daquele descontentamento. Como eu disse, uma pessoa amargurada, ela vive perturbada e nada contenta essa pessoa. Algumas acham que o problema da tristeza, da decepção, da frustração, está no local onde ela trabalha. E ela então busca uma mudança de local de trabalho. Quando chega, ela se alegra, mas daqui a pouco ela começa a ficar amargurada novamente. Ela começa a enxergar os problemas que há também naquele outro local de trabalho. Ela começa a enxergar também os mesmos problemas e até piores que havia no seu trabalho anterior e nos relacionamentos anteriores. Porque o problema maior não está no local de trabalho, nas pessoas, e sim na raiz de amargura que ela deixou brotar no coração dela. Preste atenção. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que muitos se contaminam, além da pessoa que já está amargurada? Porque uma pessoa amargurada, ela vive reclamando da vida. Nada está bom para ela. Ela pode estar diante de um cenário de paz, de tranquilidade, mas ali, aquele espírito de amargura vai perturbá-la para ela encontrar algum defeito, para ela encontrar algum problema para ficar reclamando. E aquela pessoa que estraga a própria vida, estraga também a vida dos outros. Ela não celebra e quando vê alguém celebrando, tenta estragar a celebração dessas pessoas. Como eu dizia, do irmão mais velho do filho pródigo, ele não quis entrar, ele não quis participar da festa. A verdade é que ele não ficou feliz em seu irmão ter retornado. O que dá para entender que ele queria é receber a notícia de que o irmão nem vivo mais estivesse. Ele não se contentou em saber que o irmão ainda estava vivo. E o pai até mesmo falou com ele: meu filho, entra, vamos participar. Ele não quis, ficou bravo com o pai.
A pessoa amargurada também é assim, ela vive brava, melhor dizendo. Ela se sente injustiçada por tudo e por todos. Esse filho, ele fala para o pai: pai, eu servi o Senhor há tanto tempo, sem transgredir o teu mandamento. E este teu filho nem considerou como irmão. Este teu filho gastou toda a tua fazenda, dissipou todos os bens, toda a herança, toda a fortuna que o Senhor deu a ele com as meretrizes. E o Senhor lhe deu um bezerro cevado. Era o melhor bezerro, que era cuidado para festas especiais, para ocasiões especiais. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Veja, ele estava passando pela vida sem desfrutar, sem celebrar, sem comer o melhor. Mesmo sendo filho de um pai rico, mesmo sendo filho de um pai bom, porque o seu próprio irmão, o filho pródigo, disse que esse pai era um pai bom. Quando ele despertou para voltar para a casa do pai, ele disse: na casa de meu pai há abundância de pão. Eu vou voltar. Na casa do meu pai não falta nada. Na casa do meu pai tem tudo de bom e do melhor. E eu estou aqui passando necessidades. Eu não vou continuar aqui, eu vou voltar. Eu tenho um pai que ele é bom, que ele trata bem os seus servos. Ele não é miserável. Ele não é mão fechada, ele é generoso. Ele é misericordioso. Ele vai me aceitar de volta, ele não vai me culpar, me condenar, porque eu fui para longe, porque eu caí, porque eu errei. Mas ele vai me perdoar. Ele sabia quem era o pai, ele conhecia o pai que ele tinha. Então ele voltou e foi recebido pelo pai, abraçou o pai, se lançou ao pescoço do pai, chorou. O pai mandou fazer aquela festa, todos começaram a se alegrar e se regozijar, mas o irmão dele continuou triste, amargurado, reclamando da vida. Assim é a pessoa que deixa brotar a raiz de amargura. Ela passa pela vida sem desfrutar do melhor. Mesmo estando diante da abundância, mesmo estando diante da fartura, mesmo estando cercada de coisas boas, ela não consegue enxergar. Ela não consegue viver esse melhor, porque ela não ouve a voz do Pai. Ela ouve a voz da amargura, que diz que tudo está ruim, nada está bom, e ela vive então murmurando. É igual o povo de Israel quando Deus libertou daquela situação amarga que eles viviam no Egito, e fê-los subir a uma terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel. Eles chegaram diante das águas de Mara, que significam amarga, e começaram a murmurar. Essa é a atitude do amargurado, só sabe murmurar. Mas o Moisés, ele deu uma lição. Ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou um lenho, ele lançou o lenho na água, as águas amargas se tornaram doces, e eles então puderam beber daquelas águas. Que você encontre esse lenho. Esse lenho é Jesus, esse lenho é a palavra. E que você lance esse lenho no seu coração amargurado, na sua alma amargurada. E esse Jesus, ele vai transformar essa amargura em doçura. Esse coração amargo em um coração doce. Essa vida amarga em uma vida doce. Você pode ter certeza. Deus não quer você amargurado. Que você possa reconhecer, se você é essa pessoa amargurada, que você encontre essa raiz de amargura. Busque a Deus, e Deus vai te ajudar a se libertar dessa raiz de amargura.